Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí. Meu convidado hoje é o jornalista Ferdinando Casagrande, o biógrafo do Jornal da Tarde, né? Eu queria falar com você de um aspecto que também me impressionou muito no seu livro, que é o sentimento de ciúmes entre uma redação e outra, do Estadão e do JT, seja porque uma tinha os jornalistas mais jovens, mais criativos, mas eu acho que principalmente também pelos salários muito altos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato, isso começou desde o início do Jornal da Tarde, né? Uma coisa que o Mino Carta fez questão e o Dr. Rui aceitou é que ele precisava trazer os melhores jornalistas do Brasil. Como o Estado na época era o grande líder de vendas no Estado de São Paulo, reinava absoluto, eles não tinham problema de dinheiro. Então, todos os jornalistas vieram com os maiores salários da imprensa brasileira. E o Mino tinha como referência a Editora Abril, que até então eram os melhores salários, né? Daí ele realmente pagava muito bem. O Fernando Mitre conta isso. Na entrevista, o Fernando Mitre me contou assim, olha, eu não sei mais que dinheiro era, mas eu sei que lá em Belo Horizonte, que eu tinha um cargo importante, tipo o segundo da redação, eu ganhava, vamos dizer, 150 dinheiros. E os caras me chamaram para vir trabalhar aqui, me oferecendo 500 dinheiros. Então era uma coisa assim que eu fiquei rico do dia para a noite, né? E os salários eram maiores, inclusive, do que os salários pagos na redação do Estado. Então já gerou um certo estremecimento ali. Depois tinha um outro aspecto que nessa guerrinha, que assim, o Jornal da Tarde fechava muito mais tarde do que o Estado. Então, muitas vezes acontecia do Estado ter um furo de reportagem, por exemplo, sei lá, troca de um técnico do Corinthians, tem um episódio desse agora, que o repórter do Estado, que se não me engano até era o Fausto Silva, tinha dado um furo na publicação do Estado e o repórter JT não sabia. E aí o Estado fechou tudo, foi para a gráfica, aí o pessoal da oficina ligava lá para cima, falava, olha, vocês estão dando aí o técnico do Timão que trocou? Como assim? Aí eles iam lá ver no Estado, aí ligava para o repórter ligava para o técnico, aí apurava a matéria e fazia. Então o Estado se sentia um pouco traído no horário, né? Acontecia muito isso. Tinha situações desse tipo, então essa disputa sempre aconteceu. E aquele sentimento um pouco de assim, que eu percebi em muitas outras redações, a redação da Veja, que eu trabalhei, a gente paga a conta, que realmente quem pagava a conta era o Estado. O JT foi deficitário durante sua existência quase toda. E tinha também uma outra coisa que era que muito tempo depois disso eles resolveram juntar as redações, né? Que foi aquele projeto da sinergia, né? Negócio assim. Exato. Em 1992, aí já quando nos anos 90 a empresa foi reestruturada, né? E aí criaram essas unidades de negócio. É nesse momento que aparece pela primeira vez o prejuízo do Jornal da Tarde, porque até então era uma conta única, entrava mais dinheiro do que saía, estava tudo bem. O Jornal da Tarde gastava muito mesmo, né? Mas ninguém pensava assim, vamos economizar no jornal, porque era um jornal bem feito, era um sucesso de crítica, e estava todo mundo ganhando dinheiro, está tudo certo. Quando você divide por unidades, já numa outra realidade, de tempos econômicos difíceis, a Folha ganhando o mercado, né? O Jornal da Tarde aparece como deficitário. Aí tentaram enxugar os custos de produção. É nessa hora que tentam unir as duas redações, Estado e JT, um núcleo de repórteres único para os dois jornais. E os editores é que fariam a diferenciação. Foi um golpe forte para o Jornal da Tarde, porque ele perdeu a capacidade de criar suas próprias reportagens, fazer um jornalismo diferente. E o editor sozinho não conseguia reinventar uma história. E aí o fechamento também já era de manhã nessa época, já era no horário igual do Estado. Essa união, os repórteres que ficaram trabalhando no mesmo núcleo, tudo bem. Passaram a produzir para o Estado também, mas aí passaram a seguir uma pauta que era a pauta do Estado, né? Sempre houve uma rivalidade entre as famílias, entre os núcleos de família. E o Jornal da Tarde foi criado em 66 com o nome de Jornal da Tarde, porque saía 3 horas da tarde. Exato. Mas por causa do trânsito de São Paulo, que já era um problema naquela época, muita gente não conseguia receber o jornal, né? No início ele não conseguia chegar nas bancas fora do centro, né? Então eles foram encolhendo esse horário, foram trazendo o horário para mais cedo. Ali pelos anos 80 ele já chegava às bancas por volta de 9 horas, ele ainda fechava na madrugada, então ele dava um diferencial. Mas aí em 1990 ele definitivamente passa a ser por uma questão logística, né? A distribuição falou, olha, é mais fácil
a gráfica, tinha máquinas mais potentes que rodavam os dois jornais ao mesmo tempo, os caminhões todos já saíam para entregar, um entregava o outro, né? Então ele passou a ser fechado de manhã, pegou o mesmo horário dos outros jornais. Porque era curioso, porque tinha gente que queria comprar o jornal em bairros que eram mais afastados e não conseguia. Ou então conseguia só no dia seguinte, quando o jornal já estava velho. No início, só no dia seguinte. Era muito comum você comprar no sinal, né? Eu me lembro quando eu era criança indo para a escola de manhã, tinha o vendedor ambulante vendendo o jornal no sinal de trânsito, né? Meu pai às vezes comprava, isso era comum. Mas nas bancas mais afastadas realmente não chegava. Eu queria que você comentasse uma outra história que também mexeu muito comigo no livro, que é a história da cobertura da Guerra das Malvinas com o Rodrigo, né? Que era um dos Mesquita, que esteve lá e quase morreu lá na... Exato, o Rodrigo ele sempre teve alma de repórter, né? Ele começou lá na redação do Jornal da Tarde separando o Telex, como todo mundo que entrava, né? Foi para a Internacional, mas ele sempre foi um bom repórter, né? Um repórter muito curioso. Quando teve a Guerra das Malvinas, ele era o editor da Internacional. Daí ele resolveu ir para a Argentina, um pouco antes da guerra estourar. Tinha toda a tensão no ar. E lá ele começou a fazer as apurações dele, né? Em Buenos Aires ele viu que o correspondente estava melhor posicionado, porque tinha as fontes no governo, tudo. Ele resolveu ir lá para o Ushuaia, para a região mais próxima das Malvinas, e que era uma região militarizada naquele momento, em função da proximidade da guerra, né? E no caminho dele para lá, o avião teve que fazer uma escala técnica num aeroporto, em Rio Grande, onde, por causa do mau tempo, eles ficaram lá, era um voo inclusive da Força Aérea Argentina. Eles ficaram lá e ele viu os caças todos parados lá no aeroporto e tinha uma revista de aviação e que explicava os dados técnicos de cada caça. Então ele fez uma matéria com isso, mostrando qual era a frota aérea da Força Aérea Argentina. Quando ele foi transmitir isso pelo telefone, porque naquele tempo você editava a matéria pelo telefone, não tinha computador, né? A linha dele foi desconectada e ele não conseguiu mais ligar para São Paulo, né? Aí mais tarde ele acabou sendo preso dentro do hotel, já em outra cidade, ele foi preso dentro do hotel, de uma maneira não oficial, porque os caras tinham, na verdade estava grampeado o telefone dele, o hotel lá era a base era o centro de operações navais da Marinha Argentina. Eles estavam tudo grampeado, eles ouviram ele passando aquelas informações e acharam que ele fosse um espião. Então ele foi preso e foi interrogado num lugar, ele não sabia onde ele estava. Ele avisou, né? Se até 11h30 da noite não souberem nada de mim, porque alguma coisa deu errado, né? Exato, ele tinha já deixado a redação sempre de sobreaviso, para ligar sempre para ele de manhã, né? Porque ele estava sentindo que o clima estava tenso. E daí ele ficou lá, ele teve medo até que alguma coisa pior pudesse acontecer. Por sorte, a família ligou, né? O jornal ligou para o hotel como ele tinha combinado. O dono do hotel falou que ele tinha sido preso, depois desmentiu, mas enfim, aí já a família começou a acionar a diplomacia brasileira para o que está acontecendo. Temos um jornalista brasileiro desaparecido na Argentina. E por acaso não era qualquer jornalista, era um herdeiro do Grupo Estado. Então, realmente, houve uma mobilização do embaixador brasileiro, do ministro das Relações Exteriores e tal. Aí ele foi solto, né? Nada mais grave aconteceu, mas ele teve que voltar imediatamente para o Brasil. E as capas que o Foca Ferdinando Casagrande deu no JT, dentre elas a do jacaré no Rio Tietê? Essa foi a minha primeira manchete, né? Caiu no meu colo por sorte, porque eu ainda era um estagiário, eu só pegava as matérias pequenas, reportagens pequenas, coisas simples, porque eu estava aprendendo, né? E naquele dia chegou um telex na redação, a chefe de reportagem achou que era uma brincadeira, porque dizia que tinha um jacaré no Rio Tietê, que é um dos mais poluídos do mundo. Ela olhou para a redação, só tinha o Foca lá, eu falei, vai lá, né? Vai ver lá o que é isso aí. E era verdade, tinha mesmo um jacaré, né? Seria uma notícia pitoresca, mas no caso ali, a Rádio Dourado tinha acabado de iniciar uma campanha pela despoluição do Rio Tietê. Então, mais do que um fato pitoresco, se transformou numa bandeira de campanha, né? Então, o grupo resolveu dar uma importância maior para aquilo. Foi a manchete do jornal no dia seguinte. Só que eu não pude assinar porque eu ainda era estagiário. Mas como é que foi para você saber, olha, minha notícia na capa do JT? Foi uma emoção. Num primeiro momento eu não sabia que ia ser a manchete. Eles não me contaram até para não me apavorar, né? Mas eu fiquei muito orgulhoso de ter, porque eu consegui escrever o texto, eu tinha todas as informações, tinha apurado tudo direitinho. Eles até colocaram um repórter, o Décio Trujillo, sentou comigo para me perguntar, para ver se eu tinha tudo. Viu que estava tranquilo. Falei, então escreve aí, depois dá uma olhadinha. Porque naquele tempo a gente escrevia na lauda, né? Estava implantando os computadores na redação
mas eu ainda escrevia no papel, na lauda, e a lauda ia para o editor. Mas aí eles adoraram, a matéria estava perfeita. O Randall Marques, que era o repórter de meio ambiente, entrou para ajudar com um box sobre que tipo de jacaré poderia ser aquele, né? A partir da foto, o estado tinha uma foto do jacaré dentro do rio. Então foi um sucesso. Aí eu passei uns 3 meses só falando de Tietê, Rio Tietê e jacaré no Tietê. Para a gente encerrar essa última parte do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jornalismo hoje, né? A gente vê o Jornal da Tarde, que acabou em 2012, o Jornal do Brasil, que acabou em 2010, o Diário de São Paulo também acabou, vários jornais. Como é que você vê hoje o papel do jornal impresso, eu estou falando? A gente tem ainda o Estadão e a Folha e o Globo no Rio, né? Como é que você vê hoje o papel do jornal impresso? Então, eu acho que a tendência é que o impresso acabe mesmo, né? Porque as pessoas, por uma questão de praticidade, comodidade, você tem hoje todos os meios digitais trabalhando a favor de você divulgar notícia por outros canais, né? Até as pessoas me dizem que as redes sociais foram um grande golpe no jornalismo, porque hoje qualquer um produz notícia e produz conteúdo, né? Você não precisa mais da mediação. E dizem, o jornalismo vai acabar. Eu venho dizendo para as pessoas, eu já ouvi a história que o jornalismo eu não ouvi porque eu não estava, mas já disseram isso quando inventaram o rádio, já disseram isso quando inventaram a televisão, e agora nós estamos num novo momento de redefinição, né? O que eu acho importante eu acho que o papel talvez realmente, na forma de papel ele não exista mais, mas o jornalismo profissional vai sempre existir, vai ser sempre muito importante. As empresas hoje estão com uma dificuldade porque elas ainda não entenderam bem como elas vão se reposicionar, estão tentando encontrar qual é o modelo financeiro dessa nova configuração que a gente tem. Mas eu acho que é uma questão de descobrir isso e reencaminhar, né? Eu digo, você não precisa reinventar tudo, você precisa entender o que o novo público leitor busca, e se a gente conseguir fazer um jornalismo que atenda a isso, ele vai pagar por ele, né? E vai continuar consumindo. Então eu acho que o papel realmente, a tendência é que ele perca muito espaço num curto tempo. Em relação aos estudantes de jornalismo hoje, eles têm interesse em saber o que foi o Jornal da Tarde, o que foi o Jornal do Brasil, quem é o Minucarta, por exemplo? Eles têm interesse em saber? Eu acho que eles nem têm ideia de nada. Pois é. Mas é nosso papel, né, nós mais velhos, os professores nas universidades, quem estuda a imprensa, de transmitir essa cultura. Eu, quando eu estudei jornalismo, eu entrei na faculdade em 1989, né? Quando eu entrei na faculdade, eu também não sabia quem era Cláudio Abramo. Não conhecia Cláudio Abramo, que foi um dos jornalistas mais importantes da imprensa nos anos 50, reformulou o Estadão, né? Eu não sabia quem era ele. Ele criou, por exemplo, os arquivos de notícias que os jornais não tinham aquilo organizado. Ele foi o cara que organizou, junto com o pai do Minucarta, inclusive. Mas o meu professor lá de jornalismo, de introdução ao jornalismo, que era o Luiz Egito, inclusive, ele recomendou para a gente, leiam este livro, né, chamado As Regras do Jogo, do Cláudio Abramo, onde a gente então passava a entender a importância dessa figura, do Samuel Weiner, né? Então é importante que as faculdades façam esse trabalho de formar esses leitores, esses jovens estudantes que vão ser os futuros jornalistas, né? Até para dizer, se eu não criar nada novo se você não souber o que já aconteceu, né? Então é importante você ter essa compreensão. Bom, Fernando, eu quero agradecer muito sua vinda aqui no nosso programa. Para quem quiser ler, eu recomendo, vou mostrar de novo aqui para vocês aqui na câmera, o livro do Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira, pela editora Record. Muito obrigado por ter vindo aqui até Jacareí, parabéns por ter feito o livro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, adorei estar aqui conversando com vocês. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá.